Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado desta edição é o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso. Ele faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Agricultura e da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Seja bem-vindo ao JR Entrevista, senador. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Olha, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma eleitoral, mas sem a volta das coligações. E agora essa proposta vai para votação no plenário. Ela passa sem as coligações? Será que passa mesmo, senador? Como é que se houve essa questão e qual a sua posição em relação às coligações eleitorais? Olha, é um tema importante que foi testado na eleição de vereadores em 2020 e que deve ser aperfeiçoado e continuar esse avanço na eleição de 2022 para deputados estaduais e federais. O Brasil não pode fazer uma legislação eleitoral para cada eleição, né? Nós precisamos acabar com isso. O Senado Federal está tendo a responsabilidade de fazer os aperfeiçoamentos das legislações. E nós precisamos fortalecer os partidos políticos, fortalecer os pensamentos ideológicos, seja de que corrente for, né, para que o eleitor possa ter clareza em quem vota. Veja o que pode acontecer com o retrocesso da volta das coligações. Numa coligação, você tem diferentes correntes coligadas, então você pode, no mesmo momento, votar em um deputado que pensa mais à direita e eleger um deputado da esquerda. Isso acaba quando você forma as chapas puras, como foi nas candidaturas de vereadores em 2020. Foi rejeitado, portanto, a coligação na PEC 28, hoje no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, e tenho certeza que será referendado no plenário. Por que o senhor acredita que essa proposta de coligação surgiu? Qual é a vantagem em ter uma campanha com coligação e qual a maior desvantagem? Na realidade, os parlamentares não estão acostumados no modelo ainda de formar uma chapa pura de candidatos todos do mesmo partido com uma corrente ideológica parecida, pelo menos. Isso é bom para o eleitor, é bom para a democracia. E isso era o debate que a gente tinha na Câmara, mas o Senado sepultou essa possibilidade de voltar às coligações. E veja também uma outra consequência de legislação que nós estamos trabalhando, que é não deixar ter uma grande participação de partidos pensando só em sobras eleitorais, né? É o fortalecimento partidário mesmo, na essência, para que nós possamos levar ao cidadão diferentes correntes ideológicas para escolher, e se o candidato que ele escolher não for eleito, alguém que pensa mais ou menos igual será eleito com o voto dele e com isso o representará no parlamento. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a regularização fundiária. Senador, o senhor é relator de um projeto que pode entrar em votação a qualquer momento e os críticos dizem que esse projeto incentiva a invasão de terras públicas. É um assunto muito sensível. Qual a importância desse projeto na questão da regularização de terras? Olha, primeiro dizer da minha origem. Eu sou agricultor, cheguei no estado de Mato Grosso há 34 anos atrás, em um assentamento de reforma agrária. Vivi na pele a ausência do título público, da escritura da propriedade para que possa a atividade econômica, a agricultura acontecer na plenitude. O Estado tem que se fazer presente. Levar o título de propriedade é levar a carta de alforria a pequenos e médios produtores. Por isso, é um assunto muito sensível para mim. Eu sei da relevância e da importância. Agora, em hipótese alguma, nós temos que, na melhoria deste projeto, e o que visa esse projeto de lei, trazer as ferramentas tecnológicas para que o INCRA possa fazer de forma mais eficiente, mais rápida e segura a titulação de terras. Mas, em hipótese alguma, precarizar as questões ambientais, em hipótese alguma, mudar o marco temporal mais adiante do que está a legislação atual. Por quê? Porque, ao mudar, nós damos uma sinalização ao mercado de que você pode continuar provocando invasões em terras públicas, porque logo adiante o Congresso Nacional muda a legislação e regulariza a situação desse cidadão. Não. Então o marco continua no meu relatório em 2008, dizendo, não estão... Olha, veja que o marco temporal é de 13 anos atrás, 2008, e assim continuará. Agora, é muito importante nós levarmos termos que vão melhorar a titulação. O uso de tecnologias, algoritmos, imagens de satélite, drones, para que nós possamos
dispensar uma vistoria em loco para ver as divisas e usar a tecnologia para ser mais rápido e eficiente. Tenho certeza que com esse projeto de lei aprovado, sem precarizar o meio ambiente, sem mudar o marco temporal, garantindo que ele é feito para pequenos e médios produtores, não para latifundiários, nós vamos dar um avanço na agricultura familiar brasileira. Antes da gente falar da questão do marco legal de terras indígenas, eu queria tocar num ponto em relação a essa questão da terra. O senhor não acha que ainda é muito radical o discurso no Brasil dessa questão de distribuição de terra, invasão de terra? É possível chegar a um consenso, as duas partes, seja o proprietário da terra, seja o trabalhador que queira trabalhar ali naquela região? O senhor acha que é possível chegar a um consenso? Claro que é possível. Eu sou oriundo de um assentamento de reforma agrária que deu certo. O município de Lucas do Rio Verde, no interior do estado de Mato Grosso, hoje uma cidade com mais de 100 mil habitantes, com uma agroindústria forte, verticalizando a produção, com um sistema, com um arranjo produtivo de pequenos e médios produtores. Poucos latifundiários, ou quase nenhum latifundiário em Lucas do Rio Verde. É possível, sim. E não existe duas agriculturas, Luiz. Não existe agricultura empresarial em detrimento da agricultura familiar. As duas são eficientes, competentes e se complementam. Eu dou um exemplo muito claro. Um mega produtor colhe hoje 60, 70 sacas de soja por hectare, 120 sacos de milho por hectare, e vende ao mercado financeiro, ao mercado consumidor, milho seco a granel para fazer ração, fazer alimentos, a R$70, R$80 o saco. Isso vai dar uma receita bruta de em torno de R$10 mil o hectare. Quando você pega a agricultura familiar, um produtor da agricultura familiar produz no mesmo hectare 60 mil espigas de milho verde. Vendendo a R$1 cada espiga, dá R$60 mil por hectare. O grande produtor não tem capacidade nem mão de obra para colher a sua safra, milho verde, e entregar no supermercado ou na feira. Já o pequeno produtor não tem a capacidade de ter máquinas e equipamentos para colher milho em escala comercial para vender para a China. Os dois são competentes, os dois são eficientes, os dois são importantes para o Brasil e para chegar o alimento na mesa dos brasileiros. Acontece que a agricultura familiar precisa mais da mão amiga do Estado. E uma das coisas que precisa para ela é a titulação de terra. Garantir o título de propriedade para que ele possa acessar a crédito, financiamentos, investimentos e ser mais eficiente da porteira para dentro. Senador, o Supremo Tribunal Federal analisa a questão do marco legal na demarcação de terras indígenas. Um julgamento necessário, a gente tem acompanhado nas últimas semanas, muito polêmico também. Os representantes indígenas vieram a Brasília para acompanhar a votação. Como é que o senhor acompanha essa questão? Olha, esse é um assunto bastante polêmico, mas muito importante nós termos segurança jurídica no Brasil. Nós temos, primeiro, respeito à Constituição. O marco temporal da Constituição de 1988 é fundamental. Nós temos amplas áreas de reservas indígenas do Brasil e ninguém está questionando para diminuí-las. Agora, ampliá-las depois desse marco temporal sem cumprir aqueles 18 ou 19 condicionantes que estão lá na Constituição, é trazer uma insegurança jurídica muito grande na produção de alimentos, o que pode abalar muito a geração de empregos, o resultado da balança comercial e criar inflação, alimento mais caro para a população brasileira. Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite. Também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também em nossas redes sociais. Agora, senador, o Senado acaba de instalar a Subcomissão Permanente de Proteção ao Pantanal, né? E como é que o senhor vê essa questão? Olha, nós tivemos cenas lamentáveis no ano de 2020, incêndios de proporções nunca imagináveis aconteceram. Mas um grande erro, e o que ocasionou aqueles incêndios, além da grande seca severa que tivemos, foi a desocupação desordenada do Pantanal sob o pretexto da preservação. Não existe ninguém mais competente para saber lidar com o Pantanal do que o pantaneiro. Aquele homem tradicional que vive ali, famílias centenárias, há 200, 300 anos que sabem lidar com a terra e sabem tirar do Pantanal a sustentabilidade plena. A sustentabilidade não é só a desocupação e a preservação ambiental, é cuidar do meio ambiente, cuidar do social para que as pessoas vivam em harmonia e pensar no econômico também.
Ao desocupar o Pantanal, as legislações cada vez mais restritas do uso e ocupação, nós criamos lá verdadeiros maciços vegetais. A vegetação vai crescendo, não tem o boi para comer o capim, não tem a criação, não tem o manejo adequado. Com isso, criou verdadeiros maciços vegetais que, quando aconteceu um acidente do fogo, ficou incontrolável. Por isso, a importância de nós legislarmos, garantir a sustentabilidade. Neste local é um berçário. Aqui não pode criar nada, aqui tem que ficar 100% preservado. Aqui se usa com ecoturismo, visitações, fotografia. Aqui pode fazer pecuária, substituição de gramínea. Legislar nisso é garantir o tripé da sustentabilidade e a preservação do nosso querido Pantanal. O senhor tem um projeto que prevê a utilização de aviões agrícolas no combate às queimadas, né? Como é que anda a tramitação desse projeto no Congresso? O projeto já foi aprovado no Senado Federal, passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, também foi aprovado, deve ir a plenário nos próximos dias na Câmara Federal e sanção presidencial. E de onde saiu exatamente esse projeto? Foi no ano passado, quando eu visitei o Pantanal em chamas e vi lá 2 aviões do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, aeronaves que são usadas, da mesma que são usadas na aviação agrícola, no combate às pragas da agricultura, às pragas da lavoura, mas que descobri naquele momento por que nós não tínhamos mais avião, porque não tem uma legislação específica que contemple os governos estaduais, municipais e até federal para que possa contratar avião agrícola. E com isso, nós aumentarmos o efetivo de aviões combatendo incêndio. O mundo inteiro usa. E o Brasil tem a 2ª maior frota de avião agrícola do mundo. O Mato Grosso tem a maior frota de avião agrícola do Brasil. E isso poderia ser revertido em um benefício ao meio ambiente, já que no momento de seca não existe lavoura. Esses aviões, nesse período do ano, estão parados, ou em manutenção, os pilotos são dispensados, os mecânicos, toda a equipe fica dispensada. Ao incluirmos ele na possibilidade, quando começam os pequenos incêndios, já imediatamente esses aviões são contratados, gera emprego, gera oportunidade, mas mais do que isso, usa essa ferramenta tão rápida e eficiente para combater incêndios e preservar o meio ambiente. Falando um pouquinho da outra casa legislativa, senador, a Câmara aprovou novas regras para o licenciamento ambiental e agora espera a análise do Senado. O que o senhor achou desse texto? Olha, nós temos que, primeiro, não precarizar o meio ambiente. O mundo todo quer comprar produtos que venham e tenham origens sustentáveis, né? Isso é uma questão fundamental. Agora, nós não podemos ter, sob a ótica do licenciamento ambiental, sobre a regularização ambiental de qualquer atividade, o atrapalhamento do desenvolvimento. Atrapalhar o desenvolvimento. Não podemos isso. Não podemos ter um Brasil gerido pela burocracia. Eu já fui secretário de Estado do Meio Ambiente no meu estado de Mato Grosso. Sei da importância de conviver, e é possível conviver harmonicamente a produção, o desenvolvimento, a indústria com a preservação ambiental. O licenciamento é isso, é harmonizar, mas não pode ser um atrapalhador. O projeto é polêmico, importante, avançou muito, e aqui eu quero ressaltar a importância do trabalho feito pelo relator lá na Câmara dos Deputados, o deputado Nery Geller, do meu estado. A Câmara fez o trabalho dela, o projeto chega no Senado, nós vamos, obviamente, debatê-lo, trabalhar, talvez apresentar alguns aperfeiçoamentos para que nós possamos ter uma legislação eficiente, que preserve o meio ambiente, mas não atrapalhe o desenvolvimento econômico nesse país. Mudando um pouquinho de assunto, senador, o senhor participa ativamente da Comissão de Constituição e Justiça, né? Como é que o senhor vê esse impasse para a realização da sabatina do ministro André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, que já bate aí recordes de espera para ser sabatinado no Senado? Olha, é uma prerrogativa do presidente, ele tem seus motivos para não estar pautando, mas tenho certeza que há um pedido de muitos senadores para que cumpra-se o papel constitucional. O próprio presidente Rodrigo Pacheco já se manifestou nesse sentido, que paute, que façamos a sabatina, que tiramos as dúvidas que possa ter no presidente, possa ter dos outros senadores na Comissão de Constituição e Justiça, ao indicado. Vamos sabatiná-lo, é para isso que existe a sabatina, é para tirar dúvidas, saber o que pensa, de que forma ele pretende cumprir o mandato, né, de ministro do Supremo Tribunal Federal, e aí votar na comissão, levar a plenário e tomar a decisão sobre a indicação. O que não pode é o vácuo,
que estamos passando hoje. Mas esse vácuo se deve ao problema do nome do indicado ou à relação do Congresso, do Senado, com o Palácio do Planalto? Olha, eu acho que hoje é muito mais em função dos atritos gerados entre o Congresso e a Presidência da República do que em relação ao nome do indicado. O JR Entrevista vai para o intervalo e na volta a gente fala sobre a reforma do Código Eleitoral e a quarentena para juízes, integrantes do Ministério Público, policiais e militares. Até já! Já estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente está o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso. Senador, o senhor defende um projeto que fala sobre sobras eleitorais. Explica para a gente o que é isso e qual a importância desse texto. Olha, com o fim das coligações, as chapas puras para disputar as vagas no Legislativo, começou uma prática, e nós percebemos ela lá na eleição de 2020, de chapa sendo montada não para atingir o coeficiente eleitoral, mas para fazer uma boa sobra e garantir uma cadeira no parlamento. Isso é contra a democracia, isso é contra aqueles partidos que são fortes, que levam mais candidatos, que disputam de verdade a eleição para atingir o coeficiente eleitoral. Por isso eu apresentei esse projeto de lei, ele já foi votado no Senado, foi aprimorado na Câmara, volta agora para terminar no Senado e valer para as eleições de 2022. E o texto que já está sendo aprovado, já tem um consenso entre os parlamentares, é que toda a chapa tem que, no mínimo, atingir 80% do coeficiente eleitoral para participar das sobras e os candidatos desta chapa fizerem 20% do coeficiente eleitoral. Para que nós não possamos ter pouca ou um representante com pouca densidade eleitoral. É subir a régua, melhorar a qualidade e o fortalecimento partidário. Eu posso te dar um exemplo do que isso acontece na prática, aconteceu em 2020. A Câmara de Vereadores de Cuiabá, a capital do meu estado, tem 25 cadeiras de vereadores. E elegeu 19 partidos, elegeram representantes. Praticamente um vereador de cada partido. Como se governa num sistema presidencialista com 19 líderes de 25? O cara é líder dele mesmo. Alguma coisa estava errada. Então, é o fortalecimento. Para que uma bancada possa ter 3 vereadores, 4, 5, 6, e com isso formar coeficiente, formar densidade de pensamento para negociar com o Executivo e fazer as coisas serem mais produtivas para a população. Falar nisso, a gente fala aqui agora sobre a reforma do Código Eleitoral e um dos pontos polêmicos é a quarentena de 4 anos para juízes, membros do Ministério Público, policiais e militares. Queria saber da sua opinião sobre isso. Olha, é um tema polêmico, mas muito importante ser debatido. É parte da democracia, todo cidadão brasileiro tem o direito a disputar a eleição, se apresentar para ser votado, levar suas ideias e representar o cidadão. Agora, não é, e nós temos exemplos muito ruins de membros do Ministério Público, membros do Judiciário e também das forças militares e civis, as forças policiais, que usam do seu mandato, usam, por exemplo, magistrados da toga nos ombros para construir políticas públicas de candidatura, de se apresentarem como heróis da pátria, de justiceiros, essa é a palavra, e a população em busca de heróis acaba os escolhendo como representantes. Tivemos exemplo, por exemplo, no Rio de Janeiro. O governador Witzel se postou numa maneira e na prática depois foi outra quando assumiu o mandato. Então, por isso esse assunto foi levantado. Eu quero debater ele, eu quero debater. Tivemos caso no estado de Mato Grosso, uma juíza, eu sucedi-la, eu sucedi ela no Senado Federal, ela conspirou ainda com a toga nos ombros para ser candidata, bancava uma juíza austera, eficiente, e na hora de disputar a eleição, praticava crimes de caixa 2, comprovadamente, por isso foi cassada pela Justiça Eleitoral. A chamada Moro de Saias. Exatamente. Então, é esse tipo de coisa que nós precisamos combater. Essa retidão precisa ser para todos os brasileiros, inclusive membros do Judiciário, do Ministério Público e das Forças de Segurança. Agora, o senhor, senador, é autor da proposta para garantir mais recursos para candidaturas femininas, né? O que pode ser feito para aumentar a representatividade feminina na vida pública? Olha, é incrível num país democrático como o Brasil, que 52% da população são mulheres. Há menos de um século, há 100 anos atrás, as mulheres não podiam nem ir votar. Conquistaram o direito ao voto, depois conquistaram o direito de ser votadas,
E ainda assim tem muito poucas representantes mulheres. Com os aperfeiçoamentos que estão sendo feitos na legislação eleitoral, por exemplo, de garantir às mulheres 30% das vagas nas chapas, de direito de disputar, nós tivemos em 2018 a maior participação da história de mulheres candidatas. Mas ainda assim isso não foi suficiente. Nós temos hoje 15% da Câmara Federal representada por mulheres, que são 52% da população. Por isso, eu fui relator do projeto de lei que estabelece cotas para mulheres nos assentos no Legislativo. Hoje nós temos, dos 5.500 municípios brasileiros, Luiz, 948 municípios não tem nenhuma vereadora representando. Nós temos 1.300 municípios com 1.300 municípios com uma vereadora somente. A Assembleia Legislativa do meu estado de Mato Grosso tem uma deputada estadual. A Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul tem uma suplente, não tem uma deputada estadual efetiva. Então, a inclusão das mulheres, através gradativamente um percentual de assentos garantidos, é a certeza da participação, como o mundo todo tem uma média de 30%, e nós temos que fazer isso no Brasil também. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a importância de investimentos em ferrovias para a economia brasileira. Já já aqui no JR Entrevista. Estamos de volta com o JR Entrevista e nesta edição o convidado é o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso. Senador, a inflação ameaça a alimentação dos brasileiros, principalmente dos mais pobres, além do aumento do dólar, da alta das commodities e de energia. Nós temos outro problema também, que é o preço dos transportes das cargas. Investir no modal ferroviário pode ser uma solução? Claro, nós não podemos criar malabarismos artificiais para poder combater a inflação. Nós precisamos fazer desse país um país eficiente, né? Investir em modais mais eficientes para transportar, barateando o preço do frete, consequentemente o preço dos alimentos, das coisas a serem consumidas, é uma grande saída, é uma grande alternativa. Nós vimos aí uma redução de 12% para 10% do biodiesel na adição do diesel utilizado no Brasil. Isso é positivo? Não, é muito ruim. Essa redução pode baratear em até 2 centavos o litro do combustível, do diesel. Até 2 centavos, mas muito provavelmente 2 centavos se fica na distribuição ou na venda, no comércio, e não chega no bolso do cidadão. Mas ao contrário disso, nós podemos, com essa diminuição, perder mais de 100 mil empregos. Nós deixamos de adicionar combustível verde, renovável, produzido por brasileiros, em detrimento de importar combustível fóssil, poluente e gerar empregos no exterior. Então, por isso, é uma medida não bem-vinda. Nós precisamos reverter isso, adicionar cada vez mais biocombustível para ser consumido pelos brasileiros e ter uma matriz energética limpa, verde e renovável. O senhor atua também numa pauta importante, que é o fortalecimento do ensino superior em Mato Grosso. Mais investimentos podem estar chegando com essa sua atuação, com a atuação legislativa nesse sentido, nesse tema? Mato Grosso é um estado que caminha a passos largos de desenvolvimento. Nós temos índice de crescimento de fazer inveja chinês, 8%, 10% ao ano. Este crescimento precisa ser transformado em oportunidade para todos os mato-grossenses. Nós não podemos ter bolhas de prosperidade, gente ganhando muito, prosperando, e a imensa maioria da população não participar dessa riqueza do estado. E isso se faz, essa pulverização das oportunidades, através do conhecimento. Preparar o nosso jovem, preparar o nosso cidadão para um novo mercado de trabalho dinâmico que se oferece aos mato-grossenses. Por isso, eu sou autor de 2 projetos de lei que induz o governo federal a criar mais 2 novas universidades autônomas no estado de Mato Grosso, para que interiorizamos a universidade pública, gratuita, de qualidade aos mato-grossenses, e esses jovens podem se qualificar, ficar na sua região, absorvendo as oportunidades de mercado de trabalho, estando junto com a sua família e junto com a sua região, desenvolvendo o estado de Mato Grosso e as oportunidades econômicas. Ok, o JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite. E também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e no JR 24 horas à 00:30, além de nossas redes sociais. Senador, muito obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Foi uma honra para mim participar com você e com todos que nos assistem. JR Entrevista volta numa próxima edição. Até lá.